aqueles profetas disseram: assim diz o Senhor. Agora, se o homem diz assim diz o Senhor, não é o homem falando. Se fosse ele, não seria profeta, seria hipócrita, porque nunca aconteceria. Uma chance em 10.000 vezes, entende? Talvez adivinhe, mas se assim diz o Senhor Deus disse aquilo, e se eu dissesse assim diz o Hormonero, meu irmão dissesse assim diz o Sr. Man, se eu dissesse assim diz o irmão veio aqui, alguns desses outros irmãos, qualquer um, e eu estarei falando o que você disse. Se eu sou fiel, eu estou dizendo exatamente o que você disse. Esses homens sendo profetas disseram: não sou eu, não tem nada a ver com isso, mas é assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor pelos profetas. Glória a Deus. Notem, tomaram o Espírito de Cristo sobre si e prediram os eventos que aconteceriam. Falando a respeito de prever, eles falaram o que aconteceria lá através das eras, enquanto se estabeleceram, firmaram, deixaram e andaram com o Espírito de Cristo sobre si, de tal maneira que agiram como Cristo. E os leitores leiam isso e pensariam que os profetas estavam falando deles próprios. Lembra o eunuco quando estava falando em Isaías 53:1? Quanto a como aquilo ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossa iniquidade, castigo que nos traz afastado sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O eunuco disse a Felipe, de quem está o profeta falando, dele mesmo ou de algum outro modo. Então, o profeta falou como se fosse ele mesmo. Veja, Davi chorando no Espírito: Deus meu, por que me desamparaste? Meus ossos olham para mim, Davi. Traspassaram meus pés, minhas mãos. Sim. Traspassaram meus pés, minhas mãos, porém tu não deixarás minha alma no inferno, nem deixará o teu santo ver corrupção. Embora Davi estivesse falando de si mesmo, dele mesmo ser santo, isso era o filho de Davi, aquela semente germinada espiritual vindo ali. Embora Davi, ele próprio, fosse um cardo, mas ali dentro havia um grão de trigo. Entendeu? Então toda a Bíblia não é palavra do homem, nem foi escrita por homem, trazida por homem, nem pode ser revelada por homem. É a palavra de Deus revelada por Deus, ele próprio, seu próprio intérprete, Cristo, revelando-se em sua própria palavra. Veja Cristo de pé, lá atrás. E Davi não podia nem pensar, a sua mente não estava nele, por assim dizer, e ele estava pendendo lá na cruz, como você vê a estátua aqui, ele estava pendurado na cruz, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Olha meus ossos, eles olham para mim, eles traspassaram minhas mãos e meus pés. Perfuraram o meu lado, porque tu estás tão longe de mim? Todos de Bazã vieram, passaram, balançaram a cabeça, dizendo: ele confiou em Deus e que ele o libertaria. Vamos ver se o libertará, falando as mesmas palavras. Então veja, quando Deus falou e manifestado na terra, ele disse as mesmas palavras que Davi falou, entendeu? Então veja, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Que ele era Deus em Davi. Não era Davi, não sabia o que eu estava dizendo, estava no Espírito. É assim que foi com Moisés. Estava em tal modo no Espírito que passou outra dimensão, que estava vendo e colocou-se lá de pé, cara a cara, naquela sarça ardente, falando com Deus. Ele próprio disse: tira as sandálias, a terra onde estás é santa. Imagine que quando Moisés saiu de lá e pensou o que aconteceu, o que está acontecendo, o que foi isso? Disse: desce até o Egito e irei contigo. Disse: é tão real para mim, eu devo ir. Ele pegou sua esposa, filhos, ou melhor, seu filho, sua vara, sua mão, foi para o Egito para libertar o povo. Estão vendo? Deus, ele próprio falando através dos profetas. Vejam, não são os profetas, era Deus. Porque os profetas de si não podiam dizer essas coisas. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, disse Isaías: subirá diante de nós como uma novilha, um estábulo, e como
Mesmo assim, ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras foram sarados. Fomos curados nessa era que Isaías lá atrás, 800 anos antes de Cristo. Pelas suas pisaduras fomos curados. Como a palavra de Deus é tão perfeita. Confie nela, pessoal. Ela é a única coisa que pode salvá-lo. Todas as outras palavras, não importa como bem sejam e como de onde vem da revelação que vem o homem inteligente, para ser absolutamente ignorado qualquer coisa contrária. A palavra se deseja anotar nessa escritura, está em Gálatas 1:8. Paulo disse: embora eu ou um anjo do céu pregue qualquer coisa além disso que já tenho ensinado, seja prática. Em outras palavras, se um anjo descesse do céu e um anjo brilhante, resplandecente, viesse, isso seria uma isca para esses dias, não seria um anjo brilhante, aparecesse lá, colocasse lá, dissesse coisas que fossem contrárias à palavra, se de Satanás, afasta de mim. Isso mesmo, se ele é um bispo, seja quem for, ele vai te pegar com a Bíblia agora, ele pegará você, em certo lugar, então, e fisgará isso. Quando você vê na Bíblia dizendo uma coisa que, e ele ultrapassa isso, fique observando então. Essa é a maneira que ele faz. Ele fez com Eva. Ele desceu e disse exatamente tudo. Bem, Deus disse isso, amém? Nós cremos nisso. Bem, Deus disse isso, amém? Cremos nisso. Deus disse isso, cremos nisso. Claro, mas Deus disse que morreríamos. Bem, agora você sabe, ele é um Deus bom. Ele não disse que você não saberia, mas certamente, aí está ele. E se ele foi enganado assim, e a Bíblia diz que nos últimos dias enganariam os escolhidos, se é possível, devemos estar amigos, onde devemos estar hoje. Agora, estas lições de escola dominical devem ser consideradas no coração. Devemos ouvir bem e ver quão enganoso isso é. Note, não podemos, não devemos ouvir qualquer outra palavra do homem, não importa quão inteligente e educado seja a Bíblia. Em Provérbios diz que devemos parar de arrazoar. Agora aqui no segundo estado, o primeiro estado é visão, paladar, tato, olfato, é audição, está em seu corpo exterior, no corpo interior, que é o espírito, a razão, pensamento e demais, devemos derrubar isso, não podemos arrazoar, dizer agora, espere, se Deus é Deus bom, e já nos foi dito tanto que Ele é, se Ele é um Deus bom, então se eu for sincero, embora não possa ver isso certo na Bíblia, eu sendo sincero, serei salvo, você estará perdido. Ser bom à igreja, faço as coisas que creio serem certas, tento depender do que acho ser certo, você continua perdido. Há caminho que parece certo ao homem, mas o fim será a morte. Estou vendo? Você não deseja ser salvo, você perderá, entendem? Deve ser aquela parte de dentro, controlando bem. Falei em línguas, irmão Brana, bem. Não creio em falar em línguas, irmão Brana? Claro que sim. Bem, gritei, não creio, sim. Eu vivo uma boa vida, não creio, sim, Senhor. Mas isso continua não significando que você está salvo. Você é uma boa pessoa, limpa, moral, santa, boa pessoa. Da mesma forma, eram aqueles sacerdotes religiosos. O máximo, tão religiosos que foi interpretado de maneira errada, foi apedrejado até morrer. A pena capital de brincar com a palavra de Deus é a morte. E esse é o problema do nosso país hoje. É a razão porque temos tantas páginas removíveis de coisas da terra hoje. As penas não são suficientemente fortes. Se alguém fosse pego saindo com mulher de outro, ambos deveriam ser levados em público, castrado e solto. Se alguém é apanhado fazendo qualquer coisa era velocidade, devia receber pelo menos 10 anos. Assassinato premeditado. Coloca apenas assim para fazer a advogar. Mas quando algum político desonesto pode apanhar aqui, deixar sair e tal. Bem, ele estava bebendo um pouquinho, não queria fazer aquilo, e mataria um homem, esposa, punhado de crianças, e vocês deixariam aquele rico passar despercebido. Isso é política, né? É o mundo, é o diabo. Deus disse que se o homem fosse pego em adultério, uma mulher levava uma apedrejada até morrer. Resolvia. Se você fosse encontrado levando lenha no sábado, leve e apedreje. Viviam sobre isso. Agora, veja, não temos tipos de lei hoje para o cristão, a igreja, qual estou falando essa manhã, aquela lei de Deus está no seu coração. Amém. Estou vendo.
Você não tem desejo em fazer isso. Está aqui dentro. Você deseja guardar as leis de Deus perfeitamente, não importa o que sejam. Se Deus precisa de um capacho na porta, se quer que você seja esse capacho, você tem que estar contente por isso. Seja o que for, você deseja ser o capacho. Seja o que for que Deus quer que você faça, é o que você deseja fazer, porque é Deus. Agora, é aí onde você realmente encontra seu verdadeiro, genuíno, real amor por Deus. Agora, vemos então, e se um anjo pregar qualquer coisa além do que já foi dito na Bíblia, seja anátema. Ninguém não pode fazer isso, deve ser exatamente da maneira que ela diz. E outra vez, em Apocalipse 22, 18 e 19, se qualquer homem acrescentar uma palavra a ela ou tirar dela, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Isso mesmo. Deus tirará a sua parte, mesmo sendo ministro, seja o que for em sua palavra, o seu nome foi escrito no livro da vida. Deus disse, eu o tirarei. Isso mesmo, se acrescentar uma coisa ou tirar uma palavra, e isso é como o infalível Deus tem feito sua palavra. Você pode acrescentar na igreja ou tirar da igreja, mas não acrescente a palavra ou tire dela, porque Deus tirará seu nome imediatamente do livro da vida. Você estará arruinado então. Não pode adicionar ou tirar, Graças a Deus. Ele não precisa de intérprete, porque a Bíblia diz que Deus faz sua própria interpretação da Bíblia, não é de nenhuma interpretação